Tem dormido bem? Então, a insônia é um problemão e um terço da população sofre com isso hoje, né? E vocês vão perceber que há uma explosão de consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, né? Lícitas ou ilícitas, em busca de uma boa noite. É isso mesmo. Vamos reconciliar com o prazer de dormir bem? Então, para isso, eu converso agora com o psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, que é autor do livro A Erótica do Sono. Vou me sentar aqui para recebê-lo. Olá, Mário. Tudo bem? Boa noite, Givanildo. É um super prazer estar aqui no Insight TV, estar com você para nós falarmos sobre sono e insônia. Boa noite, viu? Eu queria que você falasse inicialmente sobre o título do livro, que me pareceu outra coisa, né, no início, mas que de Sim. repente se trata desse tema tão necessário na pandemia, no pós-pandemia, que se agravou bastante nesse período, que é a insônia. Me fala mais disso, Mário. Como foi chegar a esse título? Sem dúvida, né? O título chama A Erótica do Sono, né? A erótica como uma experiência amorosa, né? A sensualidade que a gente encontra ou reencontra na experiência do sono. E eu quis escrever esse livro pelo seguinte, sabe, Rivani? Nós vivemos, né, num mundo em que cada vez nós estamos mais ligados, mais conectados. A gente vive em função dos nossos papéis sociais. A gente tem que ter o desempenho, tem que trabalhar, tem que ter sucesso, ganhar dinheiro, consumir. Ou seja, a exigência cada vez maior da nossa presença na vida cotidiana. E o sono, primeiro é o que você já tinha falado, o sono, ele entra em pane nesse sistema, porque como você viu, em torno de um terço das pessoas se queixa de problemas graves com sono. Então isso já nos mostra que a insônia é um problema de uma pessoa, de cada pessoa em particular, sem dúvida, mas também uma espécie de espelho do mundo. Ela reflete a sociedade que a gente vive, o tipo de exigência que a gente tem. E a gente se questiona, então, que mundo é esse, que sociedade é essa, que um terço das pessoas não consegue sequer ter prazer, se entregar para a experiência de dormir. E como a gente viu, E, né, a dependência de soníferos só aumenta, né? então, esse é o outro passo, né? O outro lado dessa mesma moeda. Nós temos, né, uma espécie de epidemia de insônia e um consumo elevadíssimo de medicamentos para dormir. O que é interessante é que a gente tem um consumo grande de medicamentos para dormir e medicamentos para ficarmos acordados. É, Dois cresceram ao mesmo tempo. sim, Foi é por isso que verdade. eu escrevi uma erótica do sono, para a gente recordar que o sonho e o sono são experiências amorosas, são experiências prazerosas, são experiências de contato íntimo com a gente mesmo. E o sono virou para nós uma espécie de commodity, né? Uma espécie de técnica que serve para a gente se manter produtivo. A gente não pode dormir muito pouco, porque senão a gente não consegue ter um nível suficiente de performance para o dia seguinte, mas não pode dormir demais, porque quem dorme demais, num mundo de grande competição, dorme no ponto. Não é? A galinha que dorme muito, que acorda mais cedo, come as melhores minhocas. Então a gente fica pressionado pelos dois lados. Por um lado, de uma necessidade de uma performance excelente, então tem que ter as horas de sono exatas, mas tem que ser o mínimo possível de sono para poder voltar à competição, para voltar ao consumo, voltar ao mercado. Você acha que E isso se deve a quê? A esse vício das redes sociais, da uso inadequado e de muitas formas, né? Dependente também do smartphone, das novas tecnologias. Isso, Bom, isso sem dúvida é algo bastante estudado e demonstrado que essas redes sociais, os smartphones, a conexão constante, ela é um adversário da gente poder desligar do mundo. Então, esse é um dos grandes problemas. Em que momento que a gente permite desligar desse tipo de vida, da relação com os outros, enfim, e viver uma outra experiência de vida? De desligamento, de contato com nós mesmos, porque o sono não é simplesmente uma experiência de desligamento da não é consciência. só isso, né, Mário? Vou desligar agora. Tem toda uma sequência, né?
Exatamente, não é? Primeiro, não é? Se a gente pensa de como é que nós, desde pequenos, somos levados ao sono. Se o sono fosse só uma experiência biológica e fisiológica, o bebê, ele simplesmente ia lá e dormia. Mas os nossos bebês, eles dependem de uma série de circunstâncias para poder dormir. Eles precisam de segurança, de aconchego, de um ambiente tranquilo, eles precisam poder confiar nos braços da mãe, eles precisam do cafuné, eles precisam do acalanto, eles precisam ser embalados de uma maneira adequada, ou É um seja, ritual que os adultos esquecem, que a gente esqueceu, né? que a gente esqueceu completamente, né? Ou a gente simplesmente desconecta que dormir faz parte da vida, é uma experiência importante da vida. Um terço da nossa vida a gente deveria passar dormindo. Um terço. Ou seja, quando a gente dorme, a gente se reconecta com a gente mesmo, a gente se reconecta com as questões que ficaram em aberto dentro de nós e principalmente a gente se reconecta com as experiências do passado, com as experiências amorosas, com as experiências traumáticas, com as experiências de conexão com o outro. Ou seja, dormir é uma experiência que renova a nossa confiança no mundo, a nossa confiança no outro, porque a gente vai desconectar de tudo e vai confiar que vai poder passar algumas horas sem ter que ficar vigiando, controlando tudo todo o tempo e simplesmente reencontrar aqueles conteúdos mais profundos da gente. Eu queria que Ou você falasse seja, sobre sono e sonhos. Qual a importância do sonho? Porque muitas vezes a gente ou não sonha ou não lembra que sonhou, né? Mas o sonho é totalmente importante até para a criação de memória, é isso mesmo? exatamente. Então, Me sono. corrija se eu estiver errado, por favor. Não, você está extremamente preciso. A gente vê que você está bem por dentro do tema, assim, Ivanildo, porque o sono, primeiro eu vou falar, o sono e como é que o sonho entra no sono, né? O sono, ele tem esse elemento psíquico de reconexão da gente com a gente mesmo, mas eles exercem várias funções fisiológicas, de regulações hormonais, de recomposição de certos metabolismos, de restauração da capacidade de concentração, de fixação. E o sonho, junto com o sono, permite que a gente fixe certas memórias do dia. Então, que as grandes questões da gente, elas são retrabalhadas durante o sonho e elas permitem que a gente tenha um novo tipo de acesso a elas. Por As sinal, nossas a sua pesquisas têm experiência, né, nessa área é muito grande. A gente vê que tem muita profundidade, inclusive literária, né? Você se debruça nas obras do Shakespeare para esse trabalho, não foi isso? sem dúvida, eu usei muitas referências ao Shakespeare, porque o Shakespeare, ele foi um autor que ele se refere muito ao sono, não é? E o sono nas obras dele tem um aspecto central. Quem está em paz consigo mesmo consegue dormir nas obras do Shakespeare. Quem está em crise consigo mesmo, quem se sente culpado, quem fez os grandes crimes, os grandes pecados, ele perde o sono. Não é? Eu escrevo um dos capítulos sobre a famosa tragédia do Macbeth, que para assumir o poder, ele tem que assassinar o rei. Ele, depois de uma grande crise de consciência, não é? Ele, estimulado pela sua esposa, que quer também assumir ser a rainha da Escócia, ele vai lá e mata o rei e ele vai ser o herdeiro do trono. Então, ele, na hora que ele faz o assassinato, o rei está dormindo. Então, o rei está dormindo em paz, ele está tranquilo, ele está de bem com ele mesmo. O Macbeth, covardemente, assassina o rei durante o sono, e na hora que ele sai do local onde ele matou o rei, ele tem uma espécie de uma voz, uma alucinação que fala no ouvido dele. Macbeth, o assassino do sono, dormir nunca mais. E de fato ele Interessante consegue o isso. poder e nunca mais tem paz. É por isso que eu acho Então, que a insônia tem muito a ver com as ansiedades dos dias atuais, né? Desses tempos modernos tão loucos e diante dessa pandemia, você tem observado que ela aumentou? sem dúvida, durante a pandemia, né, a maior parte dos trabalhos, claro, nós estamos ainda dentro da pandemia, então a gente não tem a distância suficiente. Mas os trabalhos que estão sendo feitos, digamos, em curso, eles mostram que a insônia aumentou, a dificuldade de dormir aumenta, as queixas de insônia aumentam também. E você havia falado, até queria completar a tua pergunta anterior, porque ela é Sim, muito importante, por essa favor. questão do smartphone, das redes, né?
porque elas nos mantêm conectados o tempo inteiro. Então, na nossa cultura, ficar conectado o tempo inteiro virou um valor, né? Você fica até com vergonha, você nunca diz para ninguém, não, hoje eu estou tranquilo, não tenho nada para fazer, vou aproveitar para ficar na praça assistindo um pôr do sol, as pessoas acham que você está louco, né? Né? Você está Mas é perdendo o seu lindo, né? tempo. É tão lindo isso. Exato. É por isso que eu escrevi uma erótica do sono, para a gente recordar essa experiência bela de dormir. Não é? Quando você lá tem a memória do, do embalar da sua mãe, você tem a memória do acalanto que cantavam para você, você tem a memória corporal de poder se entregar sem se defender demais, experiência de simplesmente de desconectar de tudo. Então, o smartphone, as redes sociais, eles nos mantêm nesse lado da vida o tempo todo. Por E além sinal, de eu acho tudo, que, desculpa aí, é porque o tempo da gente ao vivo é complicado e eu tenho tanto para te perguntar. Eu já quero saber onde vamos lá, esse vamos livro lá. está disponível onde? Qual é a editora? Como é que foi feito isso? A editora, eu te agradeço pela ocasião, ela é a editora Aller, de São Paulo. Aller com dois L's, né? Aller. E o livro pode ser adquirido através do site da editora, tá? Aller Editora de São Paulo. Vocês entrem no site ou entrem também no Instagram, e aí lá vocês podem fazer a encomenda do livro. Ele chega rapidamente. Já quero o meu, viu? Mas eu vou querer com autógrafo. Eu estou indo para São Pode Paulo, de repente a deixar, gente toma um cafezinho aí. pode deixar que vai ser o maior prazer. Amanhã ele está partindo para você. Tá Pois não, Mário, bom? hoje tempo é uma questão, né, de loucura mesmo, de se adequar, que parece que a gente sempre está atrasado para tudo. Então, qual a quantidade de horas ideal do sono, né, para a qualidade de um sono mais eficiente, que seja importante para ter uma boa imunidade, principalmente diante da pandemia, onde a gente precisa estar saudável, né? Então, tem isso de hora ou depende muito do organismo de cada um? De fato, assim, claro, tem uma margem que, se você for muito para os extremos, já não dá para ninguém, né? Em média, uma margem boa de sono entre 6 e 8, 9 horas de sono por noite. Nessa margem, tem alguns que se sentem bem com menos horas de sono, outros ficam melhor nesse intermediário, outros ficam melhor com 8, 9 horas de sono. Cada um tem o seu próprio Sim. relógio, que é um relógio biológico, que é um relógio psíquico, que é um relógio também da contingência daquele momento. Tem certos momentos que você está precisando mais, que você está precisando menos. Agora, sonos muito menores do que 6 horas, ou muito maiores do que 9 horas, em geral, indicam que alguma coisa não está Ou bem. seja, Mário, não dormir não está normal, né? Se não está dormindo direito, procura ajuda. Exatamente, não dormir. Então, tem várias formas de insônia. Tem uma que a pessoa não consegue dormir. Tem outra que a pessoa não consegue entrar no sono. Ela vai para a cama e não consegue desligar. Ela fica lá fritando de um lado para outro na cama. Ok, Tem então, outras que pode falar. conseguem dormir e acordam várias vezes no meio da noite. E tem outros que é uma forma de insônia que é mais próxima de situações de depressão, que a pessoa está muito triste, muito abatida, que ela consegue entrar no sono, mas acorda no meio da noite e depois tem muita dificuldade para voltar a Sim. dormir. Então ela fica no meio da madrugada com aquelas ideias todas voltando à cabeça e ela fica atormentada e não dorme. Então tem diversas formas da insônia, cada um remete a uma situação de base diferente. Ok, a gente agradece a você, viu, Mário Eduardo Costa Pereira, por essa super entrevista falando sobre a importância do sono prazeroso, viu, gente? É disso que se trata, a erótica do sono e da importância desse erotismo do sono natural e prazeroso na vida de todos nós. Muito obrigado, já quero o seu livro, seja bem-vindo ao Piauí e meu norte do Brasil, tá bom?